Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua casa. É bom estar aqui de novo, pela misericórdia e permissão de Deus, para trazer mais uma mensagem para a nossa edificação, para a glória de Deus e edificação da igreja. E então eu quero falar sobre um tema levantado por Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 8, e o título da mensagem vai ser Não há condenação. Vamos começar lendo. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Quero que você acompanhe aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele traz uma revelação, algo muito importante, muito necessário, para aquelas pessoas que estavam recebendo sua carta. E aquelas pessoas eram nada mais, nada menos do que a igreja de Jesus Cristo na cidade de Roma. Ou seja, ele escrevia para cristãos. Ele não escrevia para todo mundo ler e entender e absorver, mas especificamente para os cristãos, para a igreja do Senhor, e nesse caso, a igreja estabelecida na cidade de Roma. Interessante é que Paulo vai falar algumas coisas e a gente vai perceber aqui nesses dois versículos. Primeiro, Paulo diz agora. Por que ele fala agora? Ele está se referindo ao seguinte: antes do Senhor Jesus Cristo se manifestar ao mundo como nosso Senhor e Salvador, todos estavam condenados ao pecado. E ele fala isso lá no capítulo 3, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar muito sobre a questão do pecado, sobre o perdão de Deus, sobre a graça e sobre essa nova aceitação e filiação de nós junto a Deus. Então ele diz agora que Cristo se manifestou, nenhuma condenação há. Mas isso vale para o mundo inteiro? Que não há mais condenação para ninguém absolutamente? Não foi isso que Paulo disse. Ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, ele sempre é objetivo específico em suas cartas, ele mostra quem é o público a que ele se refere, que não tem mais nenhuma condenação. E ainda tem uma outra observação que ele faz. Não é somente estar em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Essa linguagem carne é natureza humana. Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a vontade própria humana, que muitas vezes está fora do padrão de Deus, essa natureza humana já não faz mais parte da gente, entre aspas, vocês vão entender isso. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas versões da Bíblia vão ter o Espírito com E maiúsculo, outras com E minúsculo, mas a ideia é uma só. Aqueles que andam segundo a direção do Espírito. Quem anda segundo a direção do Espírito não está mais andando segundo a carne, segundo as paixões da carne, segundo as vontades indevidas da carne, mas segundo o Espírito. E aí, o que é que Paulo mostra? A causa aí no versículo 2. A causa para não haver mais condenação é que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo lhe mostra aqui que há uma nova lei. Existia a lei dos mandamentos e ordenanças, rituais e muitas outras observâncias que muitos judeus até hoje preservam. Isso era a lei antiga, era o antigo pacto, o antigo concerto. Mas aqui ele fala que a lei do Espírito de vida, mais uma vez em Cristo, ele sempre direciona e centraliza em Cristo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, ele mostra que agora existe uma nova realidade. Daí, ele usa o agora. Agora indica um novo tempo, uma nova realidade, uma nova oportunidade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Não há mais condenação. O que isso quer dizer, amados? Paulo está dizendo o seguinte, olha, hoje, em Cristo, nada nem ninguém vai condenar você. Nada nem ninguém tem o poder de condenar você às penas do inferno. Por quê? Porque Cristo é o nosso justificador. Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos justifica diante de Deus. E se nós andamos em Cristo,
não mais fazendo a vontade da carne, mas segundo o Espírito, aí sim se cumpre essa palavra de que não há mais condenação em nossas vidas. Eu quero que vocês abram aí mesmo também Romanos, capítulo 5, volta mais um pouquinho aí, versículo 8. Vou ler para vocês, leia também aí em sua casa. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Algumas traduções vão dizer, quando ainda éramos pecadores. Isso aí Paulo está mostrando a transição de que nós éramos pecadores e havia uma sentença contra nós, uma sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte, como ele diz lá em Romanos mesmo, capítulos antes. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é o que nos livra da condenação. E Deus prova esse amor maravilhoso dele conosco quando Cristo morre por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente ser pessoas boazinhas, né? Crentes bonzinhos ou pessoas piedosas. Não. Sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu por nós, para nos libertar do poder do pecado e nos livrar da condenação do pecado, da morte e do afastamento eterno de Deus. Aí, no versículo 9, ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira de Deus que há de se abater sobre todos os desobedientes. Mas nós fomos livrados, nós fomos resgatados, nós fomos conquistados por Cristo. E para nós não há mais condenação. Então, queridos, eu queria deixar essa reflexão no seu coração. Jesus pagou o preço da libertação do pecado e da morte. Só não há condenação para quem está em Cristo e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Fora dele, não há salvação. Fora de Cristo, não há justificação. Fora de Cristo, infelizmente, há condenação. É uma realidade. Fora de Cristo Jesus, existe condenação. Mas não precisa ser assim na vida de todos. Aquele que se arrepender, reconhecer seus pecados, se arrepender e se voltar para Deus, para este não há condenação. Aí se cumpre esse propósito de Deus, tá? Então você, que ainda não fez uma aliança com Cristo, eu espero que você um dia pondere e pense, não queira nenhuma condenação sobre a sua vida. Não se aventure, não corra esse risco. Se entregue ao Senhor, faça uma aliança com Ele, deixe Cristo morar na sua vida e no seu coração. Busque ser guiado, se deixe ser guiado pelo Espírito de vida em Cristo Jesus. Leia a Bíblia, faça uma oração simples, mas entregue o seu coração ao Senhor e deixe que Ele tome controle da sua vida, que Ele te conduza em todas as decisões, em todos os momentos, e se ainda a culpa tentar te afligir, deixe essa culpa na cruz do Calvário, porque Cristo já sofreu todo o pecado, a consequência do pecado por nós lá na cruz. Então não há condenação, nem culpa, nem nada que te afaste de Deus. Então, se chegue a Ele, enquanto é tempo, tá? Deus abençoe você, sua família, faça essa reflexão de que só em Cristo há salvação e nele não há condenação. Que Deus te abençoe, a você e sua casa, em nome de Jesus. Continue curtindo, continue compartilhando esse canal, tá? Para muitas pessoas que você conhece. É isso aí, Deus abençoe.